queremos entregar sempre o melhor, sempre mais. Todos juntos podemos conquistar sempre o melhor, sempre mais. Para nossa terra, nossa casa, nosso lar. Sempre o melhor, sempre mais. Seu bom dia, seu trabalho, seu bem-estar. Sempre o melhor, sempre mais. Saber, conhecer, aprender, juntos nos integrar. Correio do Marte está com você, informar, compartilhar. Correio do Marte. Está com você, informar, compartilhar, buscar a verdade com responsabilidade, apresentar, seguirmos em frente com vocês a nos guiar. Somos por vocês e pra vocês queremos entregar. Bom dia, amigos da internet. Agora são 8h30. Nós estamos iniciando, então, o Café com Negócios. Oferecimento da Absoluta Multi10, também da H-Pharma. Temos aí o apoio do Produtos de Limpeza Dorigon, nosso amigo Fábio Dorigon de Lópolis. Obrigado pela parceria. Também o Fábio esteve conosco aqui no Café com Negócios. Toda terça-feira, às 8h30, um papo importante aí, contando história de empresas já de longa data na nossa região, empresas que estão chegando na nossa região também, que é o caso da Benessere. Benessere, eu pedi aqui para a Emiliana 3 vezes, para mim acertar o nome, não dá problema. Obrigado, Emiliana Schaefer, ela que é psicopedagoga da empresa, e a Jéssica Comim, que é psicóloga também da Benessere Espaço Multifuncional. Emiliana, obrigado pela participação e que tu faça, então, duas considerações iniciais. Bom dia, Dani. Bom dia às pessoas que estão nos assistindo. Para nós é um grande prazer estarmos aqui. Estamos no município há quase 2 anos e ainda estamos sendo conhecidos. Então, o quanto que é importante nós podermos divulgar o nosso trabalho para todas as áreas que nós trabalho que nós proporcionamos para a comunidade também. Então, a gente agradece muito em nome dos colegas que estão aqui, a Carolina. Agradecemos muito pelo espaço, Dani. Quanto que isso é importante para a nossa empresa. Jéssica Comim, psicóloga, então faça as tuas considerações iniciais. Bom dia a todos, bom dia, Daniel. Da mesma forma, agradecendo, né, esse espaço em que a gente pode divulgar um trabalho que a gente idealizou com tanto amor, com tanto carinho, porque todas nós viemos da área da saúde, da área da educação, e eu acho que o empreendimento foi uma coisa que a gente nunca tinha imaginado nas nossas vidas, né? Então, divulgar ele hoje, com quase 2 anos, com um passo bem legal no nosso município e na região, é muito importante. Desde já, a gente quer agradecer muito esse que estamos tendo nesse momento. Benessere, me explica o nome, porquê do nome e como surgiu, Emiliana, esse projeto desse espaço multifuncional. Bom, pode falar pertinho no microfone, isso. A nossa história começou lá em 2020. A Thaís Tonelli, que é a nossa fono hoje na Benessere, ela tinha uma empresa e ela trabalhava na APAI com essa empresa. Nesse tempo, a Caroline se formou fisioterapeuta e também iniciou o trabalho na APAI. Porém, ela não tinha empresa. E na APAI nós precisamos de nota fiscal.
Então, aí surgiu a ideia, né? A Thaís convidou a Carol para se juntarem para ter uma empresa juntas, né? Para dividir os custos, enfim. E aí, isso começou a ter uma proporção, né? Eu estava me formando em psicopedagogia na época e coloquei a ideia que, se fosse para ajudar, então eu entraria nessa empresa para caso futuramente eu tivesse uma oportunidade. E aí, a Thaís teve a ideia de convidar a Jéssica também para fazer parte dessa empresa. Nós nos reunimos no final de tarde e começamos a conversar sobre criar a empresa, né? Mas para termos um CNPJ. E isso foi criando uma proporção, Dani, tão grande que se tornou realidade. Aí a gente já começou a pensar se nós abríssemos um espaço, pensar num local estratégico para atendermos, isso foi se ampliando, até que a gente encontramos o local para atendermos, que é na Rua Carlos Schaeffer, em frente à TG Soluções, onde nós estamos até hoje. E aí a gente começou, nós 4, né, num espaço bom, né, onde a gente poderia desenvolver os nossos trabalhos. E aí a gente começou a pensar no nome, Dani. Qual nome nós colocaríamos na nossa empresa? Pensamos muito, né, Jéssica? Muito. E surgiu a ideia, então, de nós pensarmos num nome que representasse a nossa região, representasse o nosso município. O nosso município tem origem italiana, então nós pensamos em um nome italiano. Então, benessere é bem-estar em italiano. Muitas pessoas nos pedem, né, o significado. Então, esse é o significado, bem-estar. É o bem-estar que nós queremos proporcionar a todas as pessoas que entram na nossa clínica para buscar os seus atendimentos. Que atendimentos hoje a clínica oferece? Nós oferecemos, então, atendimento com psicóloga, psicopedagoga, fonoaudióloga, fisioterapeuta, quiropraxista, nutricionista e agora reiki, né? Me ajuda, Jéssica. Acho que é isso. E a gente também tem um estúdio de pilates, né? Que a fisioterapeuta Caroline recentemente iniciou os trabalhos, né? Jéssica, tu como psicóloga, o que tu tem visto aí na tua área, os desafios que o cenário tem apresentado? E nós comentávamos mais no passado, as pessoas buscavam o psicólogo e imaginavam assim, vou lá no psicólogo, é um louco, é um maluco, está doente. E na realidade não é isso, né? Buscar a psicologia hoje é um aporte, é uma busca de um melhoramento para a pessoa se tornar uma pessoa melhor, enfim, resolver situações que são importantes na vida. Como isso hoje tu trabalha e que tipo de atendimento vocês têm prestado lá na clínica de vocês? Então, a gente abriu a clínica num momento bem singular, assim, né? Foi no ano de 2020, né? Então era no auge da pandemia. A gente também tinha o medo de como que as pessoas iam receber um novo espaço, né? Naquele momento, inclusive, para inaugurar, para fazer todo esse processo, a gente teve que tomar um certo cuidado, porque a gente não teve uma festa, não teve uma divulgação extensa naquele dia por causa da própria pandemia, né? Então, a gente teve um momento bem delicado, essa nossa ideia, né? Mas, mesmo assim, a gente pensou, bom, a minha área, principalmente da psicologia, cresceu muito, né? Infelizmente, a gente tem que ressaltar esse crescimento por conta dessa doença que atingiu o mundo todo. Então, a gente tinha aquela sensação de será que vai dar certo, como todos os negócios que a gente tem visto abrir, mas a gente tinha esse diferencial que era uma clínica em saúde e educação. Então, as pessoas hoje sempre priorizam a sua saúde, assim a gente espera, né? Depois da pandemia, acho que a gente aprendeu bastante sobre isso. E aí, esse diferencial que a clínica tinha fez com que a gente tomasse essa coragem, essa iniciativa. A minha área, enquanto psicóloga, eu comecei a atender os atendimentos particulares mesmo, durante a pandemia também, um pouco antes da clínica ser inaugurada,
E eu percebi a extrema demanda que as pessoas estavam trazendo, né? As questões de ansiedade, as questões depressivas, o próprio isolamento social fez com que as pessoas percebessem a necessidade de falar. E a psicologia é muito além do que tratar doenças psicológicas, doenças psiquiátricas, né? A gente tem que entender hoje que o psicólogo, ele é o nosso braço, como a gente conversava antes, né? É o nosso apoio. É onde a gente pode ter um momento em que a gente vai falar sobre os nossos problemas ou vai falar sobre as nossas conquistas, porque psicólogo não fala só de problema, né? A gente constrói juntos uma história, constrói juntos soluções, e percebo, sim, que esse mito de que psicólogo é apenas para louco já está sendo diminuído, né? Que bom. Isso é muito importante para a área, assim, que a gente consiga que os pacientes venham até o nosso consultório, frequentem o psicólogo, entendendo qual é o propósito daquilo, né? Hoje, na clínica, a gente tem uma psicóloga que vem especificamente para fazer avaliações também, né? Tenho uma outra colega que também está se inserindo na área dos atendimentos particulares. Então, e mesmo assim, né, mesmo eu estando lá atendendo também na clínica diariamente, ainda tem espaço para mais colegas, né? Então, isso é bem, bem legal. Hoje, então, eu faço atendimentos particulares, individualizados, atendo crianças e também atendo pelo Plano São Camilo, que é um diferencial também, né? Por conta dos valores. Tu falou, Jéssica, em isolamento social. Até o meu pai conversava comigo domingo. Eu tenho uma tia com 81 anos. E voltou essa história de encontro da terceira idade, melhor idade, enfim. E ele disse que é visível no semblante dela a alegria, a satisfação, o prazer de fazer esse movimento, de entrar no ônibus e ir até encontro das outras senhoras. Te pergunto o seguinte: até onde isso teve um impacto muito significativo na vida das pessoas, a retirada do ser humano do convívio de algo que é fundamental para o ser humano, que é as relações interpessoais, né? Essas relações, elas são a nossa base, né? Desde criança, a relação social, a relação com o outro é formadora para o nosso próprio desenvolvimento, né? Para a nossa própria personalidade. O isolamento social trouxe uma coisa muito ruim no ser humano, né? A gente aprendeu muito, a gente teve evoluções muito significativas, mas em termos de desenvolvimento social, né, a gente teve muitas perdas. Então, a gente percebe um aumento, principalmente nos quadros depressivos, nos transtornos de ansiedade, porque a nossa rotina foi interrompida num determinado dia e mais ninguém pôde fazer as suas atividades normalmente. Então, para uma pessoa que tem um trabalho, que tem uma rotina de sair de casa todo dia, no mesmo horário, voltar, que é aquela rotina corrida, alguns se adaptaram, né? Foram trabalhar em casa, foram fazer as suas atividades com mais proteção. Eu mesma, na época, trabalhava no CRAS aqui de Arvorezinha, e a gente não parou, a gente continuou trabalhando de uma forma muito diferente, mas a gente continuou trabalhando. Então, as pessoas que têm esse ritmo de trabalho talvez não tenham perdido tanto quanto, por exemplo, os idosos. Porque os idosos, eles estão em uma fase, a gente está sempre em construção, sempre em desenvolvimento. Os idosos encontram nas relações sociais, seja no carteado, seja no encontro de idosos, seja na dança, né? Seja ir visitar a vizinha, visitar uma conhecida. Eles encontram no convívio social o passatempo, o desenvolvimento social deles. O próprio motivo para estar aí, né? Exatamente. E
E à medida que eles foram tirados dessa rotina, algumas pessoas são sozinhas, algumas pessoas são apenas o casal. Então, os filhos pararam um pouco de visitar porque tinha medo de levar a doença para os idosos, e a gente tem que reconhecer que a própria doença, no início, ela tinha esse viés de atingir mais os idosos, de ser mais preocupante para idosos. Então, a preocupação com eles era muito maior. E isso teve um prejuízo muito grande. A gente aumentou os atendimentos com idosos muito significativamente, que geralmente são as pessoas que pensam sobre qual é o papel do psicólogo, né? Ou que não compreendem, porque a nossa profissão é relativamente nova no Brasil, né? Então, querendo ou não, foi um momento muito complicado de conseguir lidar com essa população, né? E hoje, para retomar tudo isso, também vai ser complicado, porque vai ter que ter um outro estilo de conversa, um outro estilo de atividade para que eles voltem a se inserir sem medo. Mas os prejuízos houveram, né? Psicopedagoga Emiliana Schaeffer, fale para nós, então, qual é a tua atividade dentro da clínica e, de forma específica, quem tu atende lá. Bom, Dani, essa área da psicopedagogia, ela é uma área, vamos dizer assim, nova, né? Que ainda é bastante confundida com o reforço escolar, né? A prof de reforço escolar. Mas não é isso, né? É bem diferente. A minha área, ela tem o objetivo de trabalhar e investigar as causas porque aquela criança não está aprendendo, né? Lá na escola tem uma criança que está em idade escolar e não está conseguindo aprender e, enfim, não está conseguindo ler, escrever e se desenvolver na matemática. Então, aí entra o meu trabalho, né, na área da aprendizagem, para descobrir o que está acontecendo com essa criança que ela não está adquirindo os conhecimentos. Eu também atendo crianças assim de 2, 3 anos, 4 anos, que também têm alguma dificuldade, né, de interação social, né, enfim, também atuo nessa área. É uma área bastante desafiadora e que também cresceu muito após a pandemia, né? Antes da pandemia, algumas crianças já vinham apresentando alguma dificuldade, porém, com a pandemia, isso se agravou. E aí agora, então, essa área começa a ser um pouco mais valorizada, né, para tentar descobrir o que está acontecendo com esse aluno que não está se desenvolvendo, né? É um trabalho bastante investigativo que envolve a escola, envolve os pais, né, envolve a equipe multidisciplinar, né? Então, é nesse sentido que essa área trabalha. E diga-se de passagem, né, Emiliana, também houve aí o afastamento de crianças desse convívio, dessa relação entre as crianças, né, que por um período não puderam construir esse movimento, e isso já está impactando e vai impactar ainda mais. No teu olhar, o que vai acontecer logo aí na frente com essas crianças que tiveram esse afastamento social gerado por todos esses problemas já mencionados aí pela Jéssica? Bom, Dani, eu digo para todos os pais que me procuram, né? A pandemia foi uma das piores coisas que poderia ter acontecido, principalmente na área da educação, né? Porque as crianças ficaram afastadas desse convívio, né? E os pais, por mais que eles tentaram ajudar os seus filhos em casa, eu sempre digo que os pais foram muito, muito guerreiros, né? Eles tiveram que ser pais e professores ao mesmo tempo. Mas não é a mesma coisa, não foi a mesma coisa, né? Porque os pais não têm a técnica que o professor tem lá em sala de aula para ensinar. E por mais que eles tentaram, eles se esforçaram, infelizmente não foi o suficiente, né? E hoje, assim, eu vejo muito, eu estou também trabalhando no município de Itapuca e escuto muitos professores da dificuldade, né, que eles têm. Porque aquele aluno que estava no segundo ano, o ano passado praticamente teve que fazer o primeiro ano,
né? Porque não conseguiu se alfabetizar lá no primeiro ano. Então, eu digo assim, foi uma coisa muito ruim, e que hoje as escolas estão buscando recuperar o tempo perdido, né? Alguns ainda estão engatinhando, né? Precisando desse suporte, né? Tanto da psicopedagoga, quanto do reforço escolar, quanto da psicologia também, que eu acho que é uma área muito importante nesse momento também, em todos os momentos, né? Mas para as crianças nesse momento também faz a diferença. E é um desafio, né? Um desafio bem grande para todos, para tentar recuperar esse tempo perdido. Estamos recebendo hoje no Café com Negócios a Emiliana Schaefer, ela que é psicopedagoga, e a Jéssica Comim, psicóloga, são sócias proprietárias da Benezere. Isso aí, Benezere Espaço Multifuncional. Nosso projeto tem um oferecimento da Absoluta Multi10, produtos de limpeza do Urigon, Dual Informática e H-Farma, farmácia aí no centro de Arvorezinha. Tu falaste, Jéssica, é uma profissão relativamente nova. Quanto tempo tem a psicologia no Brasil para nós imaginar que é um projeto que as pessoas estão se adaptando a ele? O nosso curso ele já é um curso bastante antigo, né? Uma profissão bastante antiga, mas no Brasil a gente está há cerca de 60 anos, né? Então não temos um tempo como a medicina, como outras profissões que vinham tratando, por exemplo, essas condições psicológicas. 60 anos, tu vai analisar, tem gerações aí que nem tiveram a ideia do que se tratava, né? Tu é formada pela UPF, tu tem alguma especialização, Jéssica? A psicologia te dá essa condição? Se sim, em que área? Sim, eu tenho uma especialização em terapia cognitiva comportamental, que é uma das áreas que trabalham na psicologia. Então, existe essa diferenciação entre de psicólogos para outros, também como um mito, né? As pessoas dizem, eu fui no psicólogo, o psicólogo não me falaram nada, não ficaram só me olhando ou fazendo algum tipo de pergunta específica. E já outra psicóloga, ela interagiu, ela perguntou, ela deu soluções, enfim. Isso acontece porque a gente tem várias áreas dentro da psicologia, né? Então, cada profissional vai se adaptar com uma determinada área. Hoje eu não trabalho especificamente com a TCC, que a gente chama, né, a terapia cognitiva comportamental, mas eu me baseio muito nesta terapia para fazer os atendimentos, né? Ela me auxilia na compreensão, é uma forma de compreender cada paciente. Eu também tenho uma especialização pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que eu fiz sobre educação no trabalho e nos serviços em saúde. Então, isso eu fiz quando eu ainda trabalhava com gestão da saúde em Passo Fundo. Te pergunto, a área empresarial, Jéssica, no passado não fazia muito nos RHs, né, Emiliana? Na hora de contratar, tu ia meio que no faro, né? É esse, aquele, e vamos lá. E você percebeu que num determinado período, chegou a ideia de fazer seleção com uma forma mais criteriosa e se utilizando de ferramentas importantes do qual você hoje tem condições de trabalhar. É uma área que a Jéssica também atua, pensa em atuar. Como que tu vê? Porque nós temos grandes empresas hoje na nossa região e que, de alguma forma, se faz necessário começar a ter esse tipo de pensamento. Como é que tu vê esse trabalho específico dentro das empresas, Jéssica? Eu sou uma pessoa que sempre gostei muito da área pública. Eu sempre tive esse feeling, tanto que hoje eu também ainda atuo em um município aqui da região na área pública, mas a área empresarial é uma área muito atrativa, né? Porque existem muitas empresas que necessitariam não apenas do RH, não apenas
da avaliação para a contratação, mas na manutenção dessas contratações, né? E quando eu falo em manutenção, eu falo em treinamento, em escutas, em grupos, né? Isso a gente percebe, outros colegas que realizam esse trabalho em outros lugares, que o rendimento dos profissionais, enfim, dos trabalhadores é muito mais evolutivo quando existe um olhar diferente para eles, né? Então, simplesmente a gente contratar e esperar que a pessoa aprenda e faça o seu trabalho, talvez não seja hoje que a gente diz o ideal, né? Há muito tempo a gente avalia as pessoas, né? Até uma das brincadeiras tá me analisando, né? Mas a gente tem um sistema de avaliação, né? A gente pode avaliar vários tipos de quadros psicológicos a partir disso. Uma curiosidade, os psicólogos, os estudantes de psicologia, lá no início dos cursos aqui no Brasil, eles precisavam passar por uma avaliação criteriosa para poder entrar no curso. Então, inclusive, para cursar psicologia era necessário ter uma avaliação psicológica. E isso caiu nos anos 90, não faz nem tanto tempo assim. Agora não mais, né? A gente já tem essa inserção no curso sem essa avaliação. Mas a gente também tem que ter esse cuidado, né? A gente pode avaliar, a gente pode fazer essa contratação por avaliação psicológica, mas também tem a manutenção. Hoje eu não trabalho com isso, eu nunca atuei nessa área, mas eu tenho muito interesse em proporcionar, né, esses momentos de treinamento, né? Por ser uma pessoa que gosta da liderança, que gosta da interação, que gosta de trabalhar em grupos. Então, isso é um desejo. Ainda preciso estruturar, ainda é preciso pensar bem sobre como oferecer, mas é algo que eu vejo que o município e a região sentem necessidade. Emiliana, vocês têm uma estrutura hoje bem organizada aqui em Arvorezinha, com vários profissionais disponíveis para esse atendimento. Fale um pouco mais como procurar a clínica, de que forma buscar essa interação com a clínica de vocês, enfim, da estrutura das outras meninas, de que cada uma faz. A Carol é tua fisioterapeuta, a Thaís é fonoaudióloga. Que estrutura vocês construíram aí para receber, não a Arvorezinha, mas toda a nossa grande região? Então, Dani, como eu falei no início, né, nós iniciamos com um espaço né, para atendimento, assim, onde cada uma conseguiria fazer o seu trabalho. E no ano passado nós sentimos a necessidade de ampliar esses espaços. E hoje nós temos um espaço bastante amplo, com salas assim bastante estruturadas para receber os pacientes. A nossa fisioterapeuta, ela ampliou seu espaço com o trabalho do Pilates, então as pessoas também podem procurar a nossa clínica tanto para a fisioterapia quanto para Pilates, né, para as duas modalidades. E também a gente tem uma sala ainda, né, temos salas para sublocação. Então, se algum outro profissional tiver interesse, nós disponibilizamos do espaço também para a sublocação, né, dentro dos espaços. Todo o espaço dentro da nossa clínica foi pensado com muito carinho, pensando, cada uma de nós pensou no seu público atendido, então estruturamos as nossas salas de acordo com o público que nós atendemos, um espaço bastante aconchegante. Então, as pessoas estão convidadas a conhecer o nosso espaço. Nós estamos na Rua Carlos Schaeffer, mais precisamente em frente à TG Soluções, que é o ponto de referência que a gente sempre diz. E também através dos nossos celulares e através do Facebook ou Instagram, das nossas páginas no Face e no Instagram também. Tu falou que a psicopedagogia também é algo novo, né? Quanto de novo é? Olha, a psicopedagogia ela surgiu ainda no século XX, né? E ela foi engatinhando, né? Foi engatinhando, e ainda está engatinhando, né? A gente tenta divulgar e falar um pouco mais sobre a importância da psicopedagogia, mas ainda, como eu disse anteriormente, é confundida com o reforço.
Então, a gente tenta, né, com os nossos trabalhos, enfim, desmistificar esse conceito, né, que não é um reforço, né? A gente não trabalha com o reforço do que a criança ainda não sabe. A gente busca investigar o que essa criança, o que está acontecendo com ela, né? Quando um pai te procura, qual é vamos dizer assim, Emiliana, os receios que eles têm? Olha, quando os pais nos procuram, a primeira coisa é saber se o filho tem algum problema, né? Alguma deficiência, né? Esse é o grande medo dos pais. Mas a gente começa a avaliar e analisar e a gente vê que é um transtorno de aprendizagem que envolve a dislexia, a descalculia, o autismo, né? E a gente vai investigando, vai buscando ajuda com outros profissionais e vai descobrindo, né, que não é uma deficiência, mas sim é um transtorno que pode ter cura, como pode também não, mas ele é tratável. O fato desse receio do pai atrasa muitas vezes a procura por vocês, porque é uma percepção que tu tem que construir dentro de casa, né? Exatamente. Às vezes atrapalha, porque acha que foi um efeito da pandemia ou acha que o filho não precisa, né? E esse acho, às vezes, atrapalha e atrasa o desenvolvimento do aluno, né? E o que acontece é que lá no 5º, 6º ano, quando envolve mais matérias escolares, que envolve mais dedicação do aluno, aí a coisa acontece, né? Vem a frustração, vem a baixa autoestima, e aí as coisas começam a dificultar um pouco, né? É importante também ressaltar, Dani, que a minha área, ela também busca resgatar o gosto em aprender dessa criança. Às vezes ela está lá nos primeiros anos iniciais e não consegue acompanhar a turma, e aí vem as frustrações, vem a baixa autoestima, vem o desgosto em aprender, e essa minha área também busca desenvolver esse gosto, né? Trabalho muito assim com testes, com jogos, para buscar resgatar esse gosto na aprendizagem. Nós estamos recebendo a Emiliana Schaefer, ela é psicopedagoga da Benécia Espaço Multifuncional, e a Jéssica Comim é a psicóloga. Elas têm também a Thaís Tonelli, Caroline Marques, e tem algumas parceiras ali. A nutricionista de vocês está tentando me ajudar, mas ela está numa missão difícil, viu, Emiliana? Porque eu tenho um desafio, Jéssica, que chama-se disciplina, né? Eu tenho essa desculpa que me acompanha, né? De começar e daqui um pouco, cheio de coisa para fazer, começo a justificar que isso tem me atrapalhado, né? Em autoconsciência já imagino que seja isso. Jéssica, todo mundo diz que é a doença do século, que é o que atrapalha as pessoas, o desenvolvimento das pessoas. Quem nos está vendo e vai nos ver, né? Muitas pessoas têm a tal da palavra depressão. As pessoas têm, estou com depressão. Tudo passou a ter depressão. Bom, não você pode negar que, obviamente, isso é algo muito sério, porque aqueles que o têm, quando fazem os relatos, dizem, olha, é algo muito pesado e duro. Como que tu trabalha essa ideia, se tudo realmente é depressão, se tudo vai para essa linha de pensamento, e a forma com que tu sugere às pessoas que estão nos vendo, que vão nos ver, a trabalhar isso, que é realmente uma coisa, na nossa região aqui, muito significativa também. Daniel, esse quadro, ele é muito comentado, né? As pessoas, não só as que procuram um psicólogo, mas de uma forma geral, entendem a depressão como sendo algo generalizado, né? A gente acaba percebendo de que, com o mundo imediatista, que a gente vem vivendo há algum tempo, as pessoas não esperam as coisas acontecerem, né? A própria disciplina, a própria questão da correria do dia a dia que tu comentou, não é só exclusividade tua. Eu acho que uma boa parte do mundo está vivendo essa correria, esse imediatismo, por buscar as coisas, por ter as coisas com muito êxito. E a depressão, ela é um quadro clínico grave, né? Sim, as pessoas que têm esse quadro clínico
realmente sofrem muito, né? É algo que a gente tem que sempre estar lembrando de todos os sintomas que são característicos dessa doença. Mas quando as pessoas dizem, eu acho que eu estou com depressão porque eu fiquei muito triste em determinado momento, ou porque eu estou me sentindo muito para baixo, que eu não consigo fazer as coisas, talvez não seja exatamente um transtorno depressivo, né? Eu costumo falar sobre os episódios depressivos. O imediatismo faz com que a gente não queira sentir algumas coisas, né? A gente quer estar sempre feliz, a gente está querendo sempre que as coisas vão bem e que as coisas evoluam com muita rapidez. E aí a gente esquece que o ser humano precisa sofrer, né? Que a gente precisa viver as nossas tristezas, que a gente precisa viver os nossos sofrimentos, as nossas frustrações, porque realmente são coisas que a gente não pode excluir da nossa vida, né? Então eu tenho trabalhado bastante com os episódios depressivos, né? Em que são aqueles momentos em que sim, a pessoa para e pensa, meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida, né? Que a gente para e pensa que realmente eu não quero mais fazer o que eu estou fazendo, e aí vem essa tristeza em excesso, vem esse sofrimento em excesso, e aí é necessário buscar um tratamento. Uma das características também que fazem muito a pessoa procurar o psicólogo, eu acho que uma máxima na minha profissão é as pessoas buscarem por ter tido episódios de ansiedade, né? A ansiedade, ela é um sintoma natural de todas as pessoas. Não existe uma pessoa que não sentiu ansiedade nenhuma vez na vida, porque a ansiedade ela faz com que a gente impulsione, que a gente faça alguma coisa. Então, quando a gente vem aqui falar para vocês num programa ao vivo, né, a gente, obviamente, vai sentir ansiedade, porque a gente não sabe o que vai acontecer, como a gente vai falar, o que a gente vai falar. Então, aquele frio na barriga, aquele tremor, é natural, é normal, e faz com que a gente dê o melhor da gente nesse momento. Porém, existe a ansiedade que ela é mais caracterizada como um sintoma ruim, né? Quando a pessoa, sem motivos claros, como eu citei agora, apresentam sintomas como sudorese, taquicardia, falta do ar, enfim, não consegue respirar, dor no peito. Eu sempre digo que a nossa ansiedade ela se concentra no sistema digestivo, né? Tudo o que acontece sempre ataca o nosso sistema digestivo em algum momento. Então, quando a pessoa não consegue controlar a ansiedade, aí é um sinal de que se precisa buscar também ajuda, né? Então, e a ansiedade é importante lembrar que ela não é um sintoma de uma doença específica, nem de um quadro específico. Ela pode ser o sintoma de muitos quadros psicológicos. Então, é só o psicólogo ou um médico psiquiatra ou um próprio médico que vai conseguir detectar quais são as condições que aquela pessoa, por que aquela pessoa está apresentando aquela ansiedade, né? Isso é importante lembrar. A Emiliana começa nos pequenos e tu pega o barco andando, né? Tu falou uma palavra aqui sobre as pessoas têm que aprender a sofrer, né? Pergunto para vocês, uma que está começando com as crianças e outra que já está na adulta. A tal de, você fala muito que as pessoas querem ser felizes, né? Como isso fosse um produto pronto que tu passasse no mercado, numa loja, comprasse, ingerisse e estava resolvido. Passa a ser um problema, né, Emiliana? Porque lá na infância, com as crianças, tu tem que trabalhar, tu tem que conversar, tu tem que educar e depois, de uma certa altura, eu como pai, ela como psicóloga, criar essa conexão, né, de que a vida ela é muito mais problema do que alegria. Essa é a realidade. A gente tem muito mais, se tu pegar o dia, a semana, o mês, o ano, tu tem muito mais coisa difícil para resolver e a felicidade são picos, né? São alguns momentos, não é um momento inteiro. Que análise tu faz para o mundo das crianças, para trabalhar mesmo que, vamos imaginar, trabalhar isso para que no futuro
elas entendam que tem o brinquedo, mas é melhor ter um do que ter 5. Eu domingo fui no shopping com o meu guri, eu pensei assim, mas vou botar ele jogar todos os joguinhos aí de uma vez. Entendeu? Jogamos só 2, depois disse, aí, Manuel, chega, agora outra vez. Mas às vezes tu tem essa ideia de oferecer coisas, né? Como fosse solução. Como é que tu analisa isso, Emiliana? Olha, Dani, assim, fazendo uma análise, né? O que eu tenho percebido hoje? Na própria casa da gente, né? Onde a gente tem criança, a gente percebe. E às vezes eu escuto algumas falas, eu não tive na minha infância, então eu vou dar para o meu filho. Só que às vezes os pais, nesse pensamento assim, de por que não teve essa oportunidade na infância, vai repassar para o seu filho. Eu vejo que às vezes muito mais prejudica do que ajuda, né? Do que faz com que eles busquem. Hoje o que eu tenho percebido, Dani, é muitas crianças assim, aquela baixa tolerância à frustração, né? Não conseguiu alguma coisa, já faz biras, né? Já tenta conseguir as coisas de outra forma, né? Usando da manipulação. E eu não sei, assim, eu vejo que isso não é um lado bom, né? Porque a gente precisa deixar a criança aprender, né? Saber da onde vêm as coisas, não dar tudo pronto. Hoje a gente vê pela própria casa da gente, né? Os sobrinhos têm tudo, né? Todos os tipos de brinquedos, quer alguma coisa diferente e ganha, mas aquele brincar que a gente tinha na nossa infância, aquele brincar natural, né? De fazer o seu próprio brinquedo, de usar da fantasia e do simbolismo, está se perdendo. Né? As crianças não brincam mais dessa forma. É muito o celular, é muito a televisão, né? É muito o uso das telas. E o brincar, o se sujar, né? Está ficando um pouquinho de lado. E eu vejo que isso está fazendo muita falta para as nossas crianças. A gente teve isso na pandemia, onde elas tiveram que ficar mais isoladas, que não podiam ter o contato social, e o quanto fez mal para elas, né? Elas estavam gritando por isso, para voltar para a escola, para ter esse convívio. E isso reflete na aprendizagem. Então, a importância de deixar a criança criar, de deixar a criança ter o simbolismo, de criar o seu próprio brinquedo, e a diminuição das telas, né? Isso é o ponto-chave, assim, a diminuição das telas. Porque muitas vezes a gente acha, né, que a criança está aprendendo assistindo um videozinho. Mas não, é muito diferente de ela estar brincando lá fora, de estar se sujando, de estar criando o seu próprio brinquedo, né? Quero colaborar contigo que quando eu vou no meu pai, tá, é real isso. Tem atrás da casa do pai tem um terreno lá, e eu e o Manuel vamos lá fazer uma cidadezinha. Ele fica se preparando, pai, vamos lá, pegamos uma enxada, botamos tijolo, fizemos como casa, e ele não lembra de tecnologia. O problema é que esse tempo é pouco, né? E o celular, Jéssica, se tornou um apuro, né? Quando o negócio está feio e a cabeça meio estressada, pega aí o YouTube e dá uma olhada. Como na tua análise administra isso, a parte tecnológica aí, nessas crianças que, obviamente, a tecnologia está aí, né? Mas tem que haver um equilíbrio. Como buscar esse equilíbrio, Jéssica? Isso é importante que a Emiliana fala. A minha área e a dela conversam muito, né? Porque muitas vezes as duas precisam estar juntas para conseguir entender. Às vezes a criança não está aprendendo ou tem algum tipo de quadro em que está sendo proporcionado, enfim, está acontecendo por conta de alguma questão psicológica envolvida, né? Então, a gente precisa sempre estar em contato. O celular, ele tem... A gente fala do celular, né? Mas a gente tem o computador, a gente tem os tablets, enfim, né? E muitas crianças têm ganhado muitos tablets, né? Para assistir o desenho, para jogar o joguinho, enfim. É muito complicado falar sobre isso. Por quê, Daniel? Porque os pais não conseguem encontrar esse ponto de equilíbrio. A psicologia, ela vai trabalhar com a criança a partir da vontade dos pais. Se os pais não entenderem que a criança precisa de atendimento, ele não vai pedir um atendimento com um psicólogo. Então, os pais também precisam perceber isso,
né? O quanto que os pais estão dedicando o seu tempo buscando a felicidade ou buscando a distração nas telas, né? Porque isso é muito comum. E a criança aprende conforme o que ela vê. Então, a criança só vai ter acesso ao celular se o pai e a mãe derem esse acesso a ela. Eu sempre oriento os pais dos meus pacientes a fazerem 15 minutos de brincadeira com o filho todo dia. Porque ninguém percebe o quanto a criança precisa desse contato. Hoje em dia, o celular tem substituído, sim, muitas brincadeiras, como a Emiliana falou. Eu acho que ele veio a contribuir, sim, também, né? A gente tem que entender que as coisas vão evoluir, mas as crianças não são mais criativas. Então, quem tem que incentivar não é apenas o psicólogo, a psicopedagoga, a escola, a Tata, mas os pais. Façam essa experiência, os pais que nos assistem, né? Tirem 15 minutos do tempo para conseguir brincar com seu filho todo dia. Eu sempre digo, no início vai ser muito difícil, né? E brincar sem o celular, sem a TV ligada, sem nenhum tipo de interferência externa. É uma dedicação exclusiva. Depois isso se torna um costume e não vai ser tão difícil brincar com o filho. Quando a gente piscar, as crianças já vão ser adultos, né? Então, nós, enquanto adultos hoje, a gente tem que proporcionar um crescimento para essas crianças de que, lá no futuro, eles consigam dar conta como a gente dá conta hoje, né? Então, pode ser de uma forma diferente? Pode. Ela não precisa o tempo todo estar subindo em árvore, ela não precisa o tempo todo estar brincando fora de casa, porque a gente sabe que muitas vezes não tem esse espaço, né? Tu comentaste, mas que tenha um crescimento saudável, um brincar saudável, estimulando essa criatividade, estimulando o pensar da criança, porque o celular tira tudo isso, inclusive de nós adultos. Né? Quando a gente não quer pensar ou a gente não tem sono, o que a gente faz? A gente vai para o Facebook, a gente vai para o Instagram, a gente se interte com aquilo que outras pessoas nos oferecem. E aí a nossa mente bloqueia. Ela bloqueia dos problemas, aí vem a busca da felicidade. Ela bloqueia os problemas, ela bloqueia o sofrimento, e a gente acaba passando horas sem pensar. Então, isso é muito importante, né? O brincar e o ter um ponto de equilíbrio também com os pais, não apenas com as crianças. As pessoas trabalham para ter as coisas, né, Emiliana? Então, tu acorda cedo e vai tarde para fazer dinheiro, para comprar uma televisão, para fazer uma casa, para trocar de carro, para fazer coisas, né? E quando tu chega lá no final, eu não cheguei, mas muitos relatos que escutei de pessoas lá, com seus 70, 80 anos, muito bem-sucedidas, financeiramente, eles olham para trás e dizem, se eu pudesse corrigir algumas coisas, eu daria mais tempo para coisas que eu não consegui dar. Como fazer essa conexão, Jéssica, enquanto tu está vivendo isso? Fácil não é, né? Como tu falaste, brincar com o filho, dar atenção para o filho, mas também tu é cobrado a dar resultado para aquilo que tu está produzindo, né? Tu pode fazer uma empresa, mas se a empresa ela não evolui, ela não se desenvolve, tu também é cobrado nesse sentido, né? Que matemática você coloca no papel, 2 mais 2 não fecha 4, né, Jéssica? Como administrar isso? Realmente, a gente vai... Hoje, os nossos idosos, né, viveram uma infância e uma adolescência, até mesmo uma vida adulta muito diferente do que a gente vive. Né? A gente fala dessa diferenciação de gerações, né? Posso ver pelos meus avós, enfim, eu tive um avô muito ativo, que era muito leitor, que ele tinha um conhecimento muito bom das coisas, e mesmo assim ele não foi um pai para os meus tios, para minha mãe, que brincou, que fez tudo isso que eu comentei agora, né? Mas a forma de criação lá atrás, no início da vida deles, inclusive da própria vida dele, era muito diferente. As crianças aprendiam a brincar sozinhas,
né? E elas aprendiam de uma forma saudável. A gente pega a geração dos nossos pais, né? Principalmente os meus, da Emiliana. Essa geração, ela é aquela geração que teve poucos filhos, né? Mas tudo que eles podem, eles tentam proporcionar ensinando o filho, né? Então, a gente não pode dizer que recebeu tudo, porque na nossa época também não tinha tudo isso que tem hoje, mas tudo aquilo que era necessário que a gente tivesse foi dado, né? A atenção, vai para frente, vai estudar, né? Vai trabalhar, vai conquistar, né? Esse ensino. Então, a gente vem de uma geração, nós, agora, da nossa idade, que busca muito aquilo que a gente quer, né? Então, a maioria dos profissionais formados, né, estão com a idade entre 30 e 40 anos, 25 anos. Porque a gente teve esse incentivo, teve essa oportunidade. Já a próxima geração, que a gente já está falando desses novos adolescentes, enfim, de alguns já estão entrando na fase adulta, eles são da geração mais acomodada, em que é a geração que nasceu na tecnologia, né? Então, eles já têm uma visão diferente. E aí a gente tem vivido, e já tem outra geração também, que é dos pequenininhos, né? E a gente tem que conviver todas elas juntos. O vô pensando de uma forma, o pai pensando da outra, eu pensando de outra, essas crianças pensando de outras. Então, a gente precisa encontrar esse ponto de equilíbrio, né? Eu acho que cada um precisa encontrar esse ponto de equilíbrio. Nós buscamos essa satisfação, né? A nova geração busca uma felicidade genuína o tempo todo, né? E a felicidade genuína o tempo todo não é encontrada. Então, a frustração é muito grande. Ontem eu falava com um grupo de pessoas sobre a questão da expectativa, né? É muito interessante, porque a gente cria expectativa em cima de outras pessoas. E aí, quando a gente cria uma expectativa em cima de outra pessoa e essa pessoa nos frustra ou não cumpre aquela expectativa, a gente culpa essa outra pessoa. Mas a gente precisa entender que a expectativa era minha, então a culpa e a frustração... A outra pessoa nem sabe da tua expectativa, às vezes, né? Exatamente. Então, esse mundo maluco que a gente tem vivido hoje, com certeza não vai fechar matemática nenhuma. É impossível, né? É impossível. É o ponto de equilíbrio que cada um tem que compreender, né? Eu sempre digo, tentem viver com um pouco mais de leveza, um pouco mais de tranquilidade. Mas as contas vêm, os compromissos acontecem... mas para todo mundo isso tem que vir, né? Isso é vida, isso é viver, isso é sofrer, isso é ser feliz em algum momento. Então, o necessário, às vezes, é a gente conseguir olhar para o outro com mais empatia, mas também se olhar com empatia também, né? Com mais carinho, com mais leveza, para não ter que procurar um médico e comprar o comprimidinho da felicidade, né? Pois que é muito comum. Quando eu tiver o carro, quando eu tiver a casa, quando eu tiver a televisão, as coisas, né, Jéssica? Quanto tu acha que as pessoas estão buscando coisas para imaginar que quando tiver vão ter o encontro com essa satisfação e esquecem da caminhada? Muito. As pessoas têm buscado muito isso, né? A frustração por não conseguir é muito, muito comum. Demorar muito para conseguir fazer a empresa evoluir, demorar muito para conseguir sair daquele trabalho ou ganhar mais, e o ganhar mais financeiramente é algo que interfere muito nas pessoas. A gente tem ganhado muito mais, né, do que antigamente, mas a gente tem gastado muito mais, né? Existe, sim, essa condição do buscar, do ter, do querer ser mais do que os outros, né? Eu acho que isso sempre existiu, mas agora com uma intensidade muito maior. Eu acho que a pandemia também trouxe um pouco disso, né? Das pessoas pararem e olharem para aquilo que já têm, e também olharem para o que eles têm. Será que realmente nos faz feliz? Né? Será que ganhar um determinado valor compensa mais do que a tua saúde mental? Né? E muito se falou de saúde mental nesses últimos 2 anos. Né? Então, o investimento é sempre necessário quando a gente pensa
no investimento na área da saúde, na área da própria educação, né, dos nossos filhos, enfim, da nossa própria educação, mas a gente tem que também entender que tudo tem um limite. E nós, seres humanos, temos limites. E a nossa cabeça vai falar isso quando chegar no limite dela. Nós temos uma Schaefer aqui, uma Comin, né? 2 gringas. O gringo é apegado às coisas materiais, né, Milena? Isso é histórico, né? Como gerenciar isso no italiano, Milena? Pois é, uma pergunta. Porque vocês me parecem 2 meninas que bem evolutivas, assim, buscam esse desenvolvimento, mas não tenha dúvida que o gringo é apegado à coisa, né? A coisas materiais. Como administrar isso e melhorar esse processo? Bom, a gente, né, nós 4, né, eu falo por nós 4 na clínica, né, a gente batalha muito pelo que a gente quer, né, a gente se formou, a gente buscou conhecimento e estamos, né, com uma clínica no nosso município e sempre buscando melhorar mais. Então é isso, a gente também busca isso, se esforça muito para isso, mas a gente também sempre tem que lembrar que nós temos uma vida profissional e nós temos uma vida pessoal também, né? E às vezes é complicado administrar tudo, né? Mas aos poucos a gente vai lidando e vai resolvendo, e a gente nós somos muito unidas, né? Uma sempre ajudando a outra, e juntas a gente busca o nosso progresso ainda mais. O que tu imagina na clínica para o futuro? Olha, a nossa visão para o futuro da nossa clínica é ampliar ainda mais, né? Que a gente possa se tornar uma referência na nossa região, né? Não só no nosso município, mas também para a nossa região. E essa referência, em que sentido tu fala de forma específica? Ampliação de atendimentos, ampliação de atendimentos assim, de mais profissionais, que a gente possa agregar mais profissionais à nossa clínica, e a ampliação do atendimento para mais pessoas, né? Jéssica, eu quero agradecer a presença de vocês. Tu viu, o tempo voa, né? Parece que 1 hora demora e quando vê, essa 1 hora passa, né? Nós temos aí, chegando na reta final dos nossos últimos 5 minutos, eu preciso fazer um agradecimento aqui aos nossos parceiros, né, que estão sempre apoiando os projetos do Correio do Mate, que é a nossa amiga Jaque, o Jackson, lá de Espumoso, Absoluta Multi10. Obrigado, Jaque, obrigado, Jackson, pessoas, empresários aí, visionários, né, que tem lojas em 11 municípios. Também a H-Pharma, Dual Informática, do Wagner Barbizan, que está junto conosco. Produtos de limpeza do Origon, o Fábio do Origon, esteve participando do nosso primeiro programa. Ele que tem sua empresa de Ilópolis para todo o estado do Rio Grande do Sul e vem ganhando espaço pela qualidade do seu trabalho e também pela seriedade que vem apresentando a sua marca. O que eu não te perguntei, Milena, que tu gostaria de falar para quem está nos vendo e vai nos ver, porque essa entrevista em seguida vai para o nosso portal correiodomate.com, e na edição impressa do Jornal do Correio do Mate na próxima semana estará disponível também para o pessoal poder assistir, vai estar no nosso YouTube e também no Instagram. Então está aberto o microfone para tu falar o que eu não perguntei, óbvio que não perguntei um monte de coisa, né? Mas não vai ser não é a última entrevista com vocês. Com certeza é a primeira de muitas. Deixa o teu recado. Bom, Dani, eu acho que foi muito, muito bom, foi muito válido nós estarmos aqui. Então, novamente, te agradecer por esse espaço, que possamos voltar novamente, né, dar a oportunidade para as nossas outras colegas estarem aqui também para expor os seus trabalhos. Mas, assim, para finalizar, então, a gente convida as pessoas do nosso município, da nossa região, que ainda não conhecem o nosso espaço, que venha nos conhecer, venha tirar as suas dúvidas. Nós estamos lá de segunda a sábado. Durante o dia, assim, algumas de nós estamos, né? Mas tem o nosso telefone ali na fachada. Se alguém tem alguma dúvida, também pode nos contatar pelos nossos celulares ou pelas nossas redes sociais, que vai ser muito bem atendidas. Então, fica o convite para todas as pessoas que ainda não conhecem o nosso espaço.
venha nos conhecer. E a gente também não pode deixar de agradecer as pessoas que já estão conosco, os nossos pacientes, os nossos clientes, que são eles que nos movem, né? Sem eles, esse sonho não se tornaria realidade. Então, nós devemos esse agradecimento muito especial a essas pessoas que confiam no nosso trabalho, depositaram a sua confiança no nosso trabalho. Então, a gente só tem a agradecer. Jéssica. Eu também gostaria de agradecer muito essa oportunidade. Eu acho que em 2 anos a gente precisava desse momento assim para falar mais, porque às vezes a gente não se dá conta de tudo que a gente está fazendo, né? Agradecer imensamente a todas as colegas, a todas as pessoas que trabalham conosco, né, que buscam a nossa empresa para se inserir em Arvorezinha, né? Tanto a nutricionista, o quiropraxista, né, a terapeuta que faz reiki, que é a Cris. Então, é muito importante essas pessoas também para a nossa clínica, porque amplia a nossa possibilidade de atendimento. Então, agradecer imensamente a nossa equipe, né, e essa oportunidade que estamos tendo aqui. E também dizer às pessoas, né, que busquem os atendimentos necessários, busquem e invistam, já que se busca tanto essas coisas, que se busquem coisas para investir na própria saúde, na própria educação, que isso é muito importante. A gente vai estar sempre de portas abertas, né, para uma primeira entrevista, para uma primeira consulta, para compreender e para poder expor o que realmente a gente pode ajudar e enfim. Muito obrigada, Daniel, por essa oportunidade. O Café com Negócios de hoje recebeu, então, Emiliana Schaefer, ela que é psicopedagoga, e a Jéssica Comim, psicóloga da Benessere Espaço Multifuncional. Na próxima terça-feira, então, nós vamos voltar com o nosso projeto Café com Negócios. Amanhã nós teremos jornada esportiva, que é a equipe do Correio do Mate, direto da cidade de Coqueiro Baixo, né? Então, quem gosta do esporte, nos acompanhe amanhã a partir das 20 horas, grande final do campeonato municipal na cidade de Coqueiro Baixo. Eu quero agradecer a audiência, agradecer quem nos vai assistir nas nossas plataformas digitais. Um abraço a todos e até a próxima.